Jornal da CBN Cuiabá. 10h08. Te convidar a seguir sintonizado conosco, participar da nossa programação, porque toda quinta-feira, a partir das 10 horas, a gente tem esse encontro marcado com Daniel Teixeira, presidente da Abrazel Mato Grosso, CBN Negócios à Mesa. Em pauta hoje também algo relacionado ali ao meio ambiente, né? Não, Daniel? Você não ia ficar de fora, né? Da nossa programação. Conta pra gente o que é que você reservou e o bate-papo que a gente vai ter a partir de agora aí com os nossos ouvintes. Com certeza, bom dia a todos. E tava sumido, né? Nos abandonou semana passada, viajando. Tava no encontro em São Paulo, é uma feira, né? E é a FISPAL, é a maior feira da área de alimentação do Brasil, ela acontece uma vez por ano, e lá também a gente faz um encontro de presidentes da Abrazel. Legal. E realmente foi uma feira muito, muito interessante. Eu recomendo quem não foi que vá todo ano, certo? Porque é muito aprendizado, muita tecnologia, muitos cursos, muitas palestras. E em algum momento eu vou ter a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre isso, sobre tudo que a gente viu lá, porque realmente é muito interessante. E já dando spoiler, no dia 30 nós teremos um palestrante nacional aqui para o encontro, e que ele vai falar sobre Google Meu Negócio, e está todo mundo convidado, a gente vai abrir as inscrições, vão ser apenas 150 vagas, mas realmente é uma palestra muito, muito importante para quem está empreendendo no ramo de alimentação fora do lar. A gente vai dar mais notícias daqui a pouco no Instagram nosso. Tá aí. A gente conseguiu que esse palestrante nacional viesse aqui e fico muito feliz que ele aceitou o nosso convite, e vamos aguardar aí. Muito bem, então a gente vai seguir também aqui no Negócios à Mesa, trazendo detalhes dessa programação, como diz o cuiabano, né? Corre duro, que 150 vagas esgota ligeiro. Mas e aí, Daniel, depois você vai contar detalhes dessa programação, você falou que teve curso, teve isso, teve tecnologia, tem uma comidinha lá também? Tem muita coisa para degustar? Nossa, muita Esse coisa. Aqui tem, né? É o que mais tem. Cada stand tem. Fazer um especial. Eles fazem degustação de tudo, né? Massa, carne, fornos muito sorvete. Que delícia. Deu até vontade de empreender na área de sorvete, porque é tanta gente vendendo máquina de sorvete que deve dar dinheiro esse negócio. Ai, mas enfim, vamos trazer mais detalhes aí dessa viagem, dessa sua agenda que você cumpriu. Mas e hoje? O que a gente vai falar, ô Daniel Teixeira? O que você reservou pra gente? A nossa convidada, ela é proprietária de um dos restaurantes mais conceituados e antigos e tradicionais aqui de Cuiabá, é o Natural Club, certo? E nos deu a honra de aceitar o convite. E a gente vai ouvir mais detalhes sobre esse negócio, sobre a trajetória dela e como é que ela está vendo o mercado para essas empresas que atuam na área de alimentação saudável. Então, vou dar meu bom dia para a Marlete aqui, para ela contar um pouco dessa história do Natural Club. Bom dia, obrigada, Camila, Daniel, Abrazel, né? Para mim é um prazer muito grande poder explicar um pouco do que foi essa trajetória como empreendedora e os pontos que hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, então eu creio que a gente foi alcançando resultados bons até no início sem querer, mas que vale a pena ser contado. E aí, conta mais detalhes ao longo da nossa conversa aqui. Pedro vai dando os pitacos dele, eu vou trazendo a participação dos nossos ouvintes, mas eu sei que Daniel reservou aí, vou deixar ele conduzir aqui essas primeiras perguntas, esses primeiros questionamentos, antes de dar meus pitacos por aqui também, então, Daniel. Como é que você começou no ramo de restaurante? Foi sempre no mesmo endereço? O que vocês fazem hoje? Que tipo de comida vocês vendem? O Natural Club, ele começa em 2004, aqui no bairro Boa Esperança, né, Cuiabá, e o propósito era oferecer alimentação saudável. Eu sou nutricionista de formação, então eu sentei e fiquei pensando, como é que eu vou levar, né, isso em 2004, né, a gente era um bicho estranho ainda aqui na cidade, como é que eu vou traduzir tudo aquilo que a ciência vinha ocupando, as preocupações que eu tinha como profissional. E aí eu fui escrevendo um protocolo que ele foi aumentando, ele foi sendo melhorado ao longo do tempo. Então, toda vez que a gente ia planejar um cardápio, definir o que ia ser feito, o que ia ser servido, a gente olhava para esse protocolo e tinha que transformar, né, o alimento in natura numa refeição boa, gostosa, saborosa, que pudesse
num primeiro momento, você realmente conquista pela visão, pelo paladar, mas que pudesse causar a médio prazo melhorias para o organismo dessa pessoa, que a gente visava a saúde, né? Então foi mais ou menos assim, Daniel. Pode falar, Daniel, depois eu sigo. Eu percebo que vocês têm uns clientes fiéis, né? Parece que quando a gente fala Natural Club, parece que é realmente um clube e pessoas que praticamente acho que almoçam quase todo dia com vocês, ou então levam comida. Como é que funciona isso? Daniel, a gente tem cliente que realmente ficou conosco desde o início e outros foram chegando. Uma das coisas que me causa, assim, alegria até, né? Foi que no início a gente tinha só um grupo de mulheres que nos procuravam. Ou almoçava lá, ou a gente entregava a refeição. O marido não vinha de jeito nenhum, né? Às vezes ela dizia assim, meu esposo está com problema de colesterol, está com uma pressão alta. Falei, traz ele aqui, porque eu como nutricionista, eu queria conhecer esse cliente. E não, a gente resolve tudo, tá bom. Então demorou muito para virar esse jogo. Os primeiros 5 anos foi bem difícil. Criança, adolescente... Nem nunca, pensar. não entrava de jeito nenhum. Então, eu digo que a virada de chave aconteceu quando nós começamos a receber gestantes. Hoje, é isso que me deixa muito feliz. A gente tem um grupo de adolescentes e crianças pequenas que vem chegando todos os dias. Por quê? Essa mãe, essa gestante, ela foi até por uma necessidade, por uma recomendação de um médico ou de um nutricionista. E aí ela foi percebendo, ela foi sentindo que dava para ficar. E aí nascia essa criança, e aí vinha o bebê conforto, a cadeirinha. Então, assim, não foi da noite para o dia, né? Eu digo assim que a gente virou essa chave em 20 anos. Então, é muita dedicação. Tempo, né, Marlete? Dedicação. Hoje, essa fidelidade, ela não se dá porque lá é um local famoso. Ela se dá porque a gente realmente fecha e entrega aquilo que a gente se comprometeu a fazer. E de uma maneira geral, Marlete, você percebe que aos poucos, né, o empreendimento já aí tem um longo tempo, né, uma trajetória aí que você tem que ser criativo, você tem que inovar a cada dia, mas manter isso ali que é o DNA de vocês, mas você percebe de uma maneira ou de outra que há uma mudança também no perfil do consumidor, buscando cada vez mais produtos saudáveis e que tragam também esse menor impacto ambiental. O que você tem de detalhes, curiosidades pra gente? Sem dúvida, né, eu conheço assim, a gente já passou pela turma dos orgânicos, a gente passou pela turma dos grãos, e eu acompanho muito porque eu vou atrás para buscar essa matéria-prima, né, que é o suprassumo para nós. Muita coisa a gente ainda não consegue aqui, sabe, Daniel? A gente ainda sofre muito para alcançar esse cardápio merecido aí. Mas as pessoas, o meio de comunicação foi o nosso grande aliado, né? No início, a gente tinha muito aquela eu vou chamar de publicidade, mas que ela dizia assim, agora a bola da vez é a linhaça. Então, assim, todo mundo achava que a linhaça ia curar tudo. E aí a gente tinha que ter um bom tom para dizer, olha, a linhaça é legal sim, a chia, a quinoa, porque cada hora era uma coisa, né? Mas ele sozinho não resolve tudo, né? Então, recentemente, por exemplo, a gente tem muito estudo voltado para a saúde intestinal. Nossa, aí a coisa começou a tomar força, porque o médico fala disso, o nutricionista fala disso, a pesquisa aparece com isso, então não é uma coisa superficial, ele faz todo sentido. E quando a gente fala da saúde intestinal, a gente bate aonde? Alimentação, né? E mais recentemente nós temos aí uma guerra contra os ultraprocessados, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. A gente está falando de tendências, eu acompanho muito, sigo muitos estudos, tem coisas ligadas, por exemplo, ao TDAH agora. É a grande virada de chave também, né? Existe muita coisa acontecendo na ciência, que não é mais aquela coisa superficial, entendeu? Porque você tem, infelizmente, né, ao longo das últimas décadas, a indústria ocupou um espaço na vida das pessoas, né? A gente não está aqui para condenar, mas hoje a gente está tendo
uma resposta, né? E nem sempre boa. Tem estudos que indicam que a alimentação pode causar TDAH ou existe uma alimentação para quem tem TDAH? Exatamente, essa é a diferença, Daniel. Não é que a alimentação causou o TDAH. Tem muita coisa acontecendo, eu não posso falar com toda propriedade. Mas a gente já tem, por exemplo, grupos de nutricionistas e de médicos endócrino que estão trabalhando com essa, porque eles são extremamente seletivos, né, nos alimentos. E aí, como é que... seletividade alimentar, né? Que fala, se não me engano. Eu vou dar um exemplo assim simples. Eu só como maçã verde. Eu só como alimentos de cor clara. É bem complicado. Então, você pensa assim, essa família, ela sofre bastante, né? Tem muita coisa envolvida aí no meio. E descomplicar essa situação alimentar, ela passa por uma transição entre essa coisa extremamente seletiva e ela começa a abrir, né, um leque de possibilidade para essa criança, que daqui a pouco é um adolescente, é um adulto, né? Então, isso está acontecendo muito. E tem muita pesquisa americana também acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Marete. Em termos de procura lá, a gente tinha a época dos vegetarianos, dos veganos, do pessoal que tem uma questão da lactose. Você pode, pelo menos, fazer uma definição da diferença do vegano, vegetariano, dessas categorias, e o que você está sentindo em termos de procura? Vamos voltar lá para a década de 60, 70, a gente tinha o vegetarianismo, né? Então, eu digo assim, que a palavra vegano é para você entender de uma forma didática. Vegano é aquela pessoa que, além da dieta alimentar, além do que ele come, ele ainda tem uma postura sociopolítica. Eu não uso nada de couro, nem mel de abelha eu como, né? Eu faço esse exemplo. A pessoa que é vegetariana, ela pode só usar uma dieta vegetariana, então só de origem vegetal. Ou eu posso ser ovo-lacto vegetariano, além de não comer carne, frango e peixe, mas eu como também o ovo e o leite derivado. Então, vem algumas especificações. Às vezes a pessoa chega lá no restaurante assim, eu sou vegetariana. A primeira pergunta que eu faço, como a gente já conhece, eu falo assim, você não come nada, nem frango, nem carne, nem queijo, nem leite? Não, eu só tirei a carne bovina. Então, assim, não cabe a mim nessa hora, né? Então tá, você come ovos, né? Então, ele meio que entendeu que a carne bovina é o vilão da história. Você é um vegetariano envergonhado, então. Você é vegetariano, pero no mútil. Nunca tinha pensado nessa forma. Nesse novo termo, Daniel. Pero no mútil. Mas, assim, cabe, enquanto nutricionista, dizer o seguinte, eu sempre uso essa expressão. Os alimentos de origem animal e vegetal, eles compõem o que a gente entende, o que a gente estuda, o que o Ministério da Saúde prega, né, nos manuais de uma alimentação equilibrada e saudável. Né? O que a gente foge, Daniel, que eu acho que é isso que é o grande, para mim, é o suprassumo. A gente foge das coisas muito industrializadas, né? Quando a gente está falando de alimento in natura, fazer um molho de tomate, com a cebola, com um cheiro verde, com um manjericão, né? Não é utilizar coisas que eu tenho aqui, abrir pacotes, abrir latas, né? O Natural Club tem isso como base, né? Então, como mantra, E aí a gente tem que ser muito criativo. Então, eu bato na porta da gastronomia com frequência, porque eu preciso de técnicas. Eu preciso, de alguma forma, seduzir para depois esse cliente ficar fiel, porque ele percebe que a digestão dele melhora, a função intestinal melhora. 10h22, estamos falando aqui de alimentação saudável. Mandar um abraço pro Lucas, passou por aqui, falou assim, manda um super beijo pra minha querida e maravilhosa Marlete, paixão demais. Lucas Quinas, hoje Obrigado. Ele não tá aqui conosco, mas tá nos ouvindo, mandou um beijão. Eu vejo o Lucas, volta e meia, chegando com os pacotinhos aqui de Natural Club. Obrigada. É teu cliente por lá, Marlete. Tá aqui sintonizado conosco, um abraço pra ele também. Pedro Panoc, e aí, como é que tá a sua alimentação? Tá saudável, não tá? O que é que você tem de curiosidades aí para trazer para Marlete nessa manhã? Eu tenho essa briga, né? Com a comida saudável, e eu sou cliente também lá. E aí, a Marlete falou algo que é interessante, porque e aí eu conto da minha experiência.
eu enjoo muito rápido assim, de comida, especialmente essas, né, tidas para, no meu caso, que quer ali manter uma alimentação saudável, luto ali para manter um peso, tenho essa dificuldade, reconheço isso. O atendimento dela é muito pessoal, e eu fui lá para um atendimento só para comprar, mas depois ela veio e me atendeu, me escutou. Então essa comunicação essa possibilidade de ouvir também é um ponto que eu destaco da Marlete, lá da Natural Club. Mas eu quero chegar nesse ponto. A gente tinha uma ideia de que a comida saudável ela não tinha muito sabor, e vocês mostram justamente o contrário, né? Onde é que está o segredo? É nessa escolha do produto direto do produtor, da roça para a mesa? Onde é que está se é que é possível dizer esse segredo? Porque de fato tem isso. E a gente ficava muito limitado a determinados produtos, mas eu vejo que ali tem uma gama de produtos que a gente não enjoa, por exemplo, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Como é que faz para construir esse cardápio diversificado? E saboroso, né, Pedro? Isso. Obrigada, Pedro. Para mim também foi uma jornada, né? Porque como nutricionista, a gente não aprendeu tudo isso lá ainda no banco de escola, né? Então, quando eu tenho o alimento de uma forma in natura e preciso transformar ele em alguma coisa com paladar bom, se a gente for olhar para a indústria, ela coloca muito o sabor artificial, o aroma artificial, a questão da gordura, né, que dá uma palatabilidade maravilhosa, né? Eu brinco assim, coloco uma travessa aqui de batata frita, você não precisa fazer propaganda para vender, né, gente? Rapidinho acaba, né? E aí a gente foi se deparando, sabe, Pedro? E eu confesso para você que não foi da noite para o dia. Hoje, quando a gente visita a gastronomia, a gente tem técnicas, tem temperos e tem uma combinação de temperos. A gente estava falando em outro momento sobre tendências da alimentação e aí é muito interessante, porque a gastronomia, ela também traz para o nosso universo uma coisa de tendência, né? Então, eu olho isso, gente, desde o início da empresa. Antes com menos informação, agora com muita informação, né? Todo mundo fala sobre tendência. Por exemplo, gengibre, cereja, e tem um outro alimento que até foi falado lá na nosso último curso lá. Então, o ano passado foi uma castanha. Tem essas pegadas. O que a gente tem que fazer? Primeiro é dar o tom para o nosso cliente de que menos sal, menos óleo na comida tem a ver com saudável. E ele vai sentir mais o sabor do alimento. Se eu adiciono desde uma cebolinha, uma folha de manjericão, uma folha de hortelã, eu acho que aí, Pedro, que a gente começa a fazer combinações que não é o sal e o óleo que são os principais dessa jogada. E eu começo a mostrar, né, pelo paladar, outros sabores. Então, nada de fritura, pouco sal, nada de... Eu vou citar alguns nomes aqui, porque todo mundo vai se identificar, né? O arisco, o sazon, Sim. Os quadradinhos temperados. Até o cheiro disso é complicado, gente, né? Você entra num lugar que tem isso, é complicado. Então, Tem que Pedro, é ser um isso. temperinho natural. É natural. Daniel, 10h26, eu tenho uma dúvida, eu vou deixar para daqui a pouquinho. Depois do Repórter CBN, tem também alguns áudios dos nossos ouvintes chegando. Tem mais curiosidades suas aí para que a Marlete possa responder para a gente ainda antes da nossa pausa? Muito ao encontro com o que o Pedro falou. Hoje, Camila, o restaurante, a gente costuma dizer que a comida boa, ela é commodity, né? Eu acho que o mínimo que o restaurante tem que oferecer é uma comida razoável, uma comida gostosa. Mas o que se oferece, e eu conheço a história do Fernando e da Marlete no Natural Club, eles oferecem amor, eles colocam amor no que eles fazem. E isso é um diferencial, é o que o Pedro falou, ele foi muito bem atendido. A experiência do cliente, ela muda quando ele chega lá e ele se sente acolhido. Principalmente numa situação em que o cliente, muitas vezes, que está procurando a comida saudável,
Muitas vezes é por questão de saúde também. Assim, é lógico que muita gente está procurando melhorar, evoluir, mas a gente sabe que tem gente que saiu de uma doença, tem gente que está precisando melhorar, certo? E aí quando ela chega no restaurante da Marlete e encontra essa pessoa maravilhosa, esse acolhimento, realmente a experiência, ela é tudo. Muda, né? Então a gente tem que passar isso para as pessoas que têm restaurante hoje, porque o restaurante hoje a gente chama de casa por causa disso, porque a gente tem que se sentir em casa lá. Mas eu ia perguntar para a Marlete, se eu posso? Fique à vontade. Ia perguntar para ela como é que ela faz com essa cadeia de fornecedores, onde é que ela encontra gente que vende comida saudável, os insumos saudáveis, né? produtos saudáveis, para ela poder fazer essa mágica que ela faz. Pedro, a gente não... Eu vou voltar lá, né? O orgânico seria a cereja do bolo para nós, tá? A gente não tem. Eu já fiz inúmeras tentativas em 20 anos. Começa, mas não continua. Então eu estou sempre atrás. Se alguém estiver me escutando e quiser, pode ir lá. Dos orgânicos. Porque eu tenho muito interesse. Nós temos 2 hortas que nos atendem. Hortifruti que vem, infelizmente, né? Eu digo assim, infelizmente, porque não é nossa produção. Vem de São Paulo, a gente vai até o nosso distrito aqui comprar, ou às vezes tem quem entrega. As carnes, a gente só usa carnes magras de frigoríficos com CIF, peixe a mesma coisa e frango a mesma coisa. E o restante a gente vai nos nossos distribuidores aqui, Açaí, Atacadão. Né? Então, é uma jornada difícil, não é nada fácil, não. Às vezes a pessoa quer empreender em gastronomia, ela não sabe a retaguarda que a gente tem. Esse monitoramento, além da chegada, então eu tenho alguém que recebe, o outro que faz o processo de higienização, o outro que guarda na forma correta, na temperatura certa, para que lá a gente realmente entregue essa experiência. A gente fala de amor, de carinho, mas tem uma coisa que gente, quem decide trabalhar e empreender com alimentação tem que entender que precisa ter as boas práticas de fabricação. A gente não pode deixar isso como uma coisa, é uma coisa chata, de forma nenhuma. Então vai fazer outra coisa na vida, né? Tá aí a mensagem da Marlete pra gente seguir pro nosso repórter CBN, mas daqui a pouquinho a gente volta. O Luciano tá falando de um tal de alimentos falsos por aqui. Ele falou que tem gente vendendo coisa fake no supermercado. Ele quer ouvir a opinião da Marlete também. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente tá de volta? Pode ser, Pedro Panoc? Pode. Vamos acompanhar a rede e já voltamos. Volta aqui na CBN Cuiabá. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado com o Daniel Teixeira aqui no CBN Negócios à Mesa. Hoje também o meio ambiente em pauta aqui, tratando também de alimentos saudáveis, recebendo a Marlete Giroldo, que é nutricionista e também proprietária do Natural Club. É proprietária, pode dizer assim, né? É tudo, é a manda-chuva do Natural Club. Tá batendo um papo aqui super interessante conosco. Eu sei que Daniel tem ali algumas dúvidas, ele quer fazer um bate-bola aqui com a Marlete, mas tem uma dúvida, uma curiosidade importante ali do nosso ouvinte, Luciano Ramalho, aproveitando aí a nossa nutricionista aqui, nossa companhia nessa manhã, e ele tá falando, olha, Marlete, tem um negocinho diferente acontecendo no supermercado, estão vendendo gato por lebre. Tem como reproduzir esse último áudio que eu mandei aí no grupo, por gentileza, Pedro? Uma coisa que eu percebo agora, visitando as gôndolas do mercado, são os alimentos falsificados, ilegalmente, né? Que o cara coloca lá um alimento lá, tipo creme de leite, para te enganar que aquilo é um creme de leite. Mas ele é uma versão fake de creme de leite que não terão todos os nutrientes que o normal teria. E por que isso é legalizado? Isso para mim seria um crime, né? Aí, Marlete, fica à vontade. Ele deu o exemplo do creme de leite, mas tem isso com iogurte, né? Tem leite condensado, você tipo vê salsicha. Lá. Parece um leite condensado, mas é uma tal de uma mistura láctea, né? Fake news chegou no alimento. Fake alimento. Luciano Ramalho. Luciano, você subiu a bola e eu vou rebater. E é verdade mesmo. Eu me lembro, nós da área de alimentação e bebidas, né? O requeijão, né? Requeijão com amido de milho. Nossa, gente... Cai na real aí, né? Não é requeijão, é outra coisa. Então, é bem complicado, porque ele tem a embalagem semelhante ao que a gente está acostumado. Ele tem lá a palavra requeijão, né? Aí, com amido. Poxa,
Para mim não é certo, Luciano. O porquê que a legislação permite isso deve ter uma brecha, né? Eu acho que, no mínimo, teria que ter longe dessa parte ali e explicitado para o consumidor, né? O creme de leite está tendo isso, recheio com sabor chocolate. Quer dizer, você lê meio rápido, às vezes é até difícil. Eu já caí nessa, né? Ou não era chocolate, era uma outra massa com aroma de chocolate. Não tá certo, concordo com você. Tá aí, 10 horas e 39 minutos. Só uma dúvida que eu ia também pedir para a Marlete trazer aqui, dar mais detalhes para o nosso ouvinte, Pedro e Daniel, é com relação ao custo. Tem muita gente que fala, eu até queria me alimentar de uma maneira mais saudável, mas isso é um absurdo, é muito caro, eu não dou conta. É fato, é fake, é mito, é verdade, Marlete? O que você pode desvendar dessa questão do custo, né, de uma alimentação saudável? Eu vou falar como empresária, empreendedora, que a gente faz análise de custo, para quem acha que a gente só gosta de cozinhar, é mentira, tá? A gente, na realidade, gasta mais tempo nas planilhas de custo, de perdas e etc e tal. Nós estamos vivendo um período de inflação, isso é fato. Eu, como dona de casa, você vai ao supermercado, você sabe que não dá mais para comprar a mesma coisa. E no restaurante, na empresa, é a mesma situação. A gente cada vez mais, enquanto gestor, aprende o seguinte: seria muito fácil a cada aumento de preço eu vou lá e repasso para o meu consumidor final. Só que isso também, você chega num gargalo, daqui a pouco você não tem mais ninguém indo no seu restaurante, né? Uhum. Então você volta para a gestão interna para tirar toda e qualquer perda, qualquer processo que não esteja errado. Na prática, enquanto dona do lar, enquanto mãe, pai, você precisa... Eu dou o seguinte exemplo. Você vai ao supermercado. Se você quer fazer um milho refogado ou um creme de milho, o que eu pego hoje? Eu pego a espiga. Assim é lá no restaurante no Natural Club. Eu debulho, né, tiro o migo da espiga e procedo o que eu quero fazer na receita. Se eu pego a lata, eu já estou dando um ponto negativo para mim e para minha família. Então, começa aí a escolha. Se a gente pensa a nível doméstico, eu não preciso me abastecer de grandes produtos caríssimos, não é isso. Aliás, os in natura são os mais requisitados nessa combinação. Então, eu fujo da fritura, eu fujo dos enlatados, eu fujo dos processados, eu penso em legumes, frutas e verduras. E, gente, fruta não precisa ser a mais cara. Na minha casa tem banana, época de poncã é poncã, laranja, maçã para quem gosta. Tem semana que a uva está caríssima, esquece da uva. Então, assim, a gente tem que ter isso na mente, né? A gente tem que saber escolher. Muito bem, 10h42, Daniel, fica à vontade. Então, eu vou fazer um ping-pong com você, vou falar alguns produtos aqui, e aí você faz um breve comentário sobre eles, ou um longo comentário, okay. Se você achar. Você que manda, né, Daniel? Ovos. Tá na fase boa ou ruim do ovo? Pode comer, gente, só evita a fritura dele, né? Pode ser cozido, pochê, omelete, né? Requeijão, manteiga ou margarina? Manteiga. A margarina, ela é um alimento que é industrializado, ela foi criada, né? Eu fico longe dela. E o requeijão? Requeijão é um alimento bom, gostoso para um lanche. A gente só não pode abusar, porque a gente está pensando também em calorias, né? Requeijãozinho é bom. Açúcar ou adoçante? Qual tipo de açúcar? Primeiro, qual tipo de açúcar? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em açúcar, pensa numa escadinha, né? O melhor seria o mascavo, que tem menos processamento. Depois o demerara e, por último, o cristal. Açúcar, nós podemos usar? Podemos. Eu, adoçante, penso só se a pessoa for diabética, né? Não é necessário. Eu não preciso, eu não sou diabética, eu não preciso. O que eu preciso é ter juízo na hora de usar o açúcar.
Então, se eu puder ter em casa o mascavo, lembrando, tá, gente, que entre mascavo e demerara, que é o segundo, o mascavo, no paladar, ele adoça menos. Então, às vezes, a pessoa se perde. Aí ela começa a colocar, ó, mascavo. Quando vê, torou o porque açúcar. ela tá procurando aquele sabor lá. Então, é bom se informar. Eu, em casa, uso demerara. Para emagrecimento, se quiser substituir o açúcar, qual adoçante você recomenda? Parece que tem o eritritol, tem o xilitol. Então, quando a gente vai para a indústria, né, eu vou de novo lá, você vai ter esses adoçantes porque você quer produzir um doce dietético, né? Você tem uma camada da população que você quer atingir. É possível? É possível. Mas, por exemplo, tem pessoas que se sentem mal da formação de gases, né? E aí é uma opção. Eu não uso na empresa e nem em casa. Certo. Carne vermelha, carne branca, frango, peixe. Porque o que eu já ouvi dizer? Assim, não, o frango é melhor que a carne vermelha, mas aí eu já vi muito produtor de gado que fala o seguinte, olha, o frango recebe tanto hormônio que é melhor a carne vermelha do que a carne branca do jeito que ela está sendo oferecida aqui. A gente teria que fazer um outro programa, né? Porque esse assunto é babado. É babado. Os 3 são fontes de proteína e o que a gente chama de aminoácidos essenciais. Gente, isso é química, não mudou, tá, Daniel? O que eu recomendo? Fica longe da parte das gorduras. Eu vou dar um exemplo simples. A gente usa sobrecoxa desossada, que é um corte gostoso, com sabor bom. Nós tiramos toda a pele, toda aquela gordurinha amarela, entendeu? Então, isso a gente literalmente, no nosso caso, vai para uma fábrica de ração. Se eu tiver na minha casa, vai para o lixo, né? Então a gente fica longe das gorduras. Se eu quiser servir uma maminha, uma picanha, no restaurante a gente vai ter que tirar a gordura, né? Então, mas eu nunca mais vou comer churrasco. Não, você não come churrasco todo dia, né? Você vai numa festa, no churrasco. Lá tudo bem, né? Agora, o problema é o excesso, né, Daniel? Porque a gente também vive uma vida com menor atividade física, né? A gente hoje está tendo que se cobrar para fazer a academia ou a caminhada. Então, a gente não pode esquecer que o emagrecimento, ele é um balanço. Você tem que ter um déficit de ingestão e um gasto, né, energético. Então, para mim, proteína animal é boa, sim. E aquele regime só de proteína, né, que o pessoal tira totalmente o carboidrato, será que ele faz algum sentido? Não, é saudável, pelo menos? Aquilo é bioquímica acontecendo. Eu me lembro, eu sou formada há mais de 38 anos, a gente estudou isso lá no banco da faculdade. Então, pensa assim, o nosso organismo, ele funciona com 3 ingredientes, né? As proteínas, os carboidratos e as gorduras, os lipídios. Quando eu tiro o carboidrato, eu fico com 2, né? E o organismo, ele dá um jeito, ele tem toda a parte dele lá, da bioquímica, da fisiologia, que ele tem que trabalhar com esses 2. Uma das coisas é buscar no meu corpo o que eu tenho de reserva de gordura. E ele vai lá e pega, aí você começa o quê? Emagrecer. Isso acontece, é fato, não é assim invenção. Qual que é o prejuízo disso mais adiante? Quando eu degrado a gordura, o meu estoque de lipídio, de gordura do corpo, tem umas coisas que começam a formar e caem no sangue, que são o tal dos corpos cetônicos. Então, aí a gente tem que ficar atento. Não dá para mim recomendar isso para qualquer um. Esse fenômeno do Ozempic, Mounjaro, como é que você tem visto esse fenômeno agora? A gente tem sentido, eu tenho observado, explodiu o número de academias. Parece que virou uma cultura da saúde agora, eu não sei se é da saúde ou só do físico, corpo, né? Do corpo. E aí agora explodiu também o Ozempic. Isso alterou o consumo do seu restaurante? Alterou a frequência? Não. E o que você me diz desses produtos para emagrecimento? Não, Daniel, é fato que esses medicamentos, eles produzem isso aí. Eu não tenho conhecimento de médio prazo se a gente vai ter alguma
algum rebote aí, né? alguma Algum impacto consequência. por Eu conta acho que a disso. gente não tem isso ainda. Se for administrado por um médico, e você precisa de um médico, e aí tem um monte de coisa acontecendo, né? Que são os atravessadores aí, eu já fico bem preocupada. Agora, a pessoa é diabética, ela está com uma obesidade, ela está sendo acompanhada, é um medicamento que pode dar certo, sim. O que a gente não pode é ter essa cultura excessiva. Ah, toma Ozempic aí, toma Mounjaro. Gente, não é bem assim, né? É porque a bola da vez é sempre você estar magro fisicamente. A atividade física é legal, pode ter mais academia, pode ter corrida, pode ter tudo. O negócio é o equilíbrio que às vezes as pessoas perdem a medida, né? Daniel, o Pedro precisa trazer um recadinho. Tem mais 2 dúvidas também de ouvintes aqui, mas o Pedro tem uma mensagem para trazer para nossa audiência. Lu, empresta o celular enquanto isso para mim, rapidão, para ver se tem alguém falando por aí também. Obrigado, Camila e Daniel. Falar com a nossa audiência agora. Preste atenção nestas notícias. Alunos da rede estadual de ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E esta outra. Alunos de escola estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E esta notícia aqui. Estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais. Banda de escola estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. Aluna de escola estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha só esta. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Camila, Daniel. 10h51, você que tá chegando agora, a gente tá com a Marlete aqui do Natural Club. O povo como fala? Aproveitando para fazer uma consulta aqui, Marlete, mas eu preciso ser gentil com os meus ouvintes, com quem está prestigiando o nosso bate-papo aqui. Vou começar com o seu Heraldo. Eu queria perguntar para Marlete qual o melhor café da manhã mais saudável e uma jantinha saudável também. O que você recomenda para o seu Heraldo? Eu vou falar baseado no manual do Ministério da Saúde, que para mim é uma boa orientação, né? Esse café da manhã, o nosso tradicional aqui no Brasil é o café, o leite ou um chá, e sempre acompanhado de um pão, né? Que pode ser com manteiga, na minha orientação, e uma fruta. Então, para mim, isso é o básico. A Marlete, eu quero usar o ovo. Ótimo, você pode usar 1 a 2 ovos nesse momento, ou ele cozido, ou ele na forma de omelete, e tá tudo bem. A fruta, qual que é o nome do nosso Heraldo ouvinte? Duarte. Senhor Heraldo, é importante que a fruta, nesse horário, se você puder introduzir uma laranja, uma maçã, uma fatia pequena de melancia, né, uma banana, é bacana, porque ela fornece fibras, vitaminas e minerais. E a jantinha, eu ainda não consegui achar a melhor resposta, mas ela pode ser igual o seu almoço, né? O problema é que às vezes a gente janta tarde, né? E aí tem o processo de digestão. E às vezes as pessoas têm refluxo, é um monte de coisa que vai, sabe? Conduzindo. Então, uma janta mais leve pode ter uma porção boa de salada, alface, tomate, repolho, pepino, que você tem na sua casa, um filé de frango grelhadinho, passado ali. Pode ter uma porção pequena de arroz com feijão? Pode. Eu posso trocar por um macarrão? Posso. Eu posso trocar por, deixa eu ver o que mais aqui, uma mandioca cozida, por uma batata doce como fonte de carboidrato? Posso. Tem mais um aqui, Daniel. O seu Nelson tá com uma curiosidade ali em relação ao empreendimento em si. Ele fala, Camila, como é tudo natural, para Marlete é mais difícil ainda a questão de armazenamento dos produtos? É mais uma dificuldade ali que vocês têm que driblar no dia a dia? Pergunta do seu Nelson Lopes. A gente tem 3 tipos, né, de produtos. O que a gente chama de secos, né? Pensa aí no arroz, feijão, fubá, né, seco. Então ele está num ambiente. O refrigerado, que são as frutas, legumes e verduras. Então, lembra uma geladeira aí na casa da gente. E a câmara fria, que vai estar com estoque de proteínas, né?
Ovos também fica na geladeira, hein, gente? É importante lembrar disso. Não vejo dificuldade, para mim é tranquilo. Tem um áudio do Daniel, da Chácara dos Pinheiros. Dá pra gente reproduzir também nessa reta final? Xará do nosso apresentador aqui, que comanda o nosso CBN Negócios à Mesa. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro. Aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia pro pessoal aqui no meu bairro, que tá ligado, você sabe, a melhor CBN do Brasil. Deixa uma pergunta à entrevistada de hoje, né? Falando de alimentação saudável, né? Mas qual, né? Tudo tem defensivo, tem conservante, né? Tem uma salada de tomate hoje, você não consegue comer ela tranquilo. Cheio de defensivo aí, né? Cheio de produto. Qual alimento é saudável? Né? Tudo tem química, enlatado, então você não escapa de nada aí, entendeu? Todo produto que você compra no mercado, ou você vai tendo uma horta por aí, tem seu defensivo, tem seu produto químico. Esses frangos aí, né, que você come aí, o cara não espera muito tempo não, né? Na ração tem proteína, cresce rápido, como a nossa carne, antigamente era 3 anos, pouco para um boi, né, crescer aí. Hoje aplica-se injeção e ração aí com produto químico, e aí ele cresce rapidamente. Então, minha pergunta, qual é o alimento saudável mesmo, né? Se tudo tem isso que eu citei agora há pouco. Para poder responder, agradeço, Camila. Manda um bom dia, pessoal aqui da Chácara dos Pinheiros, tá ligado em você, e até amanhã. Obrigada, Olha. Daniel. Reta final aí, uma pergunta para Marlete também, que é a nossa companhia de hoje. Bombástica essa pergunta, né? Daniel. Eu vou ter que me posicionar aqui, né? Quando a gente lembra de frangos e carne bovina, existe um manejo desses animais e também teve uma evolução da ciência, né? Quando você conversa com um médico veterinário e existe todo um protocolo para essas coisas acontecerem, eu acho que a gente precisava mais, sabe, Camila, explicar o que era lá atrás, que um frango demorava quantos meses para crescer, não sei, na época da minha mãe, e hoje em 40 dias está pronto, né? Quando eu converso e eu pesquiso muito, existe uma mudança na ração, sim, no manejo disso. Então, eu não posso colocar todo mundo, aqui está cheio de hormônio. É um pouco complicado, né? Quando a gente vai para a parte das verduras, eu realmente compreendo, e eu falei desde o início que seria a cereja do nosso bolo se a gente tivesse um cinturão verde aqui em Cuiabá de produtores orgânicos. Aí sim a gente estaria com mais coisas boas do que medianas na nossa alimentação. Então, vamos lembrar que para falar dos hormônios, a gente precisa ir um pouco mais a fundo do reino animal. Do vegetal, a gente tem um pouco de uso indiscriminado, sim. A gente não tem essa garantia, a não ser que fosse certificado como produto orgânico, tá? Mas dá tempo ainda da gente pensar mais aí. Tá aí, Daniel. Reta final, tem 2 minutinhos ali antes da gente entregar a nossa programação pra rede, mas dizer que foi um bate-papo super legal, né? Falamos de empreendedorismo, de vida saudável. A Marlete trouxe dicas aí, trouxe até dieta pros nossos ouvintes. Foi muito legal aqui recebê-la e fica à vontade, Daniel. Faça as honras da casa aí antes da gente se despedir. Eu queria agradecer muito a Marlete, convidar os ouvintes aí para visitar o Natura Clube. É uma experiência, não é só uma refeição, realmente. Conhecer esse tipo de culinária é uma experiência e é ótimo para a saúde, independente de qualquer coisa, certo? Independente de conhecer a Marlete, já é um caso à parte, certo? E eu queria convidar também as pessoas para estarem, os associados da Brasel, o pessoal da área de bares e restaurantes, alimentação fora do lar, a visitarem os stands da Brasel lá na Fit Pantanal. Estaremos lá, a gente vai estar... Os associados vão ter chopp louvada. E é muito legal quando a gente consegue receber as pessoas, bater papo, trocar ideias. É o que a gente está fazendo aí nessa nossa gestão, né? Trazer os associados para perto e poder trocar ideia, poder ter participação e realmente crescer junto. É isso. Eu que agradeço. Obrigada, Brasel, que realmente a gente tem participado também como empreendedor e Daniel está trazendo
um novo momento, né? Para nós empreendedores, ele tem feito muita coisa diferente, hein? E rápido, tá, gente? Que eu adoro. Não ficar muito com conversa, não. Ele está indo para a prática mesmo. Agradeço a CBN também pelo espaço. Obrigada. Nós que agradecemos. Foi um super bate-papo aqui. Mandar um abraço para nossa fera, como é o nome dela mesmo? Maria Eugênia? Maria Angélica, que está aqui acompanhando a Marlete nessa manhã. Obrigada, Daniel. Parabéns mais uma vez pelo trabalho por lá. Semana que vem, se quiser, também a gente fala com mais detalhes da programação que você participou em São Paulo. Pode ser? Estaremos aqui. E vamos seguir acompanhando também ali as novidades no Instagram da Brasel Mato Grosso. É isso, a gente vai ficando por aqui.